Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
irmãos, é uma alegria estarmos juntos para mais um culto de casais. Queremos agradecer a Deus primeiramente. Quero convidar os irmãos para fazer uma oração. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer por tantas coisas boas e maravilhosas que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos, Senhor, entregar esse culto ao Senhor e que o Senhor receba o nosso culto com louvor e adoração somente para Ti, Senhor. Tu és o nosso Pai e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a cada um que está aí presente. Quero falar um pouquinho, sobre o casamento, O casamento é um presente de Deus, Foi algo que um projeto que Deus criou, Em Provérbios 18, 22 fala que o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Então Deus criou a esposa para o homem, o homem recebeu um favor, um presente de Deus. E foi a primeira instituição que Deus criou, Como eu falei, a família é um projeto de Deus. Eu queria estar lendo um texto base, para a gente estar refletindo, que fica em Efésios, capítulo 5, do versículo 28 ao 33. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele está falando, ele ensina sobre o relacionamento marido e mulher dentro de um casamento cristão, Ele fala do amor do marido pela esposa, que deve ser tão profundo quanto o amor que ele tem por si mesmo. E no versículo 29 ele fala que assim como Cristo nutre e cuida da igreja, o marido deve proteger, prover e cuidar de sua esposa. No versículo... Ele fala também da unidade do casamento, Que a unidade do casamento cria uma unidade inseparável, assim como nós cristãos somos um só corpo com Cristo. Princípios ele cita um princípio aqui da unidade. Ele cita a citação que está em Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, para mostrar que o casamento é uma instituição divina. Amém. Onde duas pessoas se tornam uma só carne. Amém. O casamento é uma representação do relacionamento entre Cristo e a igreja. Assim como Cristo se entregou pela igreja, o marido deve se doar por sua esposa. O casamento é uma bênção do Senhor. Mas enfrenta alguns desafios, por se tratar da união de duas pessoas. Pessoas diferentes, com costumes diferentes, com ensino diferentes e com culturas diferentes. Acontece, por ser pessoas diferentes, acontece situações difíceis no casal. Sem falar da ação do inimigo. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Amém. E por isso, no casamento, acontecem algumas crises. E nós queremos falar sobre isso, como é vencendo as crises no casamento. Amém. E só podemos vencer qualquer crise no casamento se Jesus for o centro do casamento. Porque ele falou em João 16:33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim.
Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Glória a Deus. Então só venceremos a crise do nosso casamento se Jesus for o centro do nosso casamento. Verdade. O marido o marido ele é chamado para amar sua esposa de uma maneira sacrificialmente, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja. O marido deve entregar a sua vida pelo marido, Pela esposa. ou pela esposa. E a esposa, né, deve honrar e reconhecer a liderança do marido. Amém. Primeiro ponto que o casal deve aprender a identificar a crise. Muitos casais enfrentam crise, por quê? Porque não identificam a crise que está acontecendo no casamento. Como, por exemplo, falta de comunicação, desentendimentos financeiros, estresse familiar. O casal precisa ter uma comunicação aberta, problemas com os filhos e também algumas doenças psicossomáticas. Isso acontece porque o casal ele tem essa dificuldade de identificar os problemas. Mas quando ele identifica o problema, é como um diagnóstico médico. O médico junta vários exames para chegar ao diagnóstico. E quando ele diagnostica aquela doença, ele ali inicia-se um tratamento para aquela doença. E uma coisa que falta muito nos casais é o quê? O diálogo, né? O diálogo. A falta de comunicação é uma crise que acontece muito entre os casais. Os casais precisam ter o quê? Os casais devem ter uma comunicação aberta, saudável, entre a esposa e o marido. E o marido e a esposa devem se sentir seguros, né, para quando for expressar seu sentimento e preocupações. Quando o marido for expressar seu sentimento para a esposa, ele vai ter a certeza, vai sentir seguro que a esposa vai entender o sentimento que ele está sentindo. E assim, vice-versa. Quando a mulher for expressar seu sentimento ao marido, ela vai sentir segurança em também expressar seus sentimentos. Em Provérbios 18, 21 fala: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então nós devemos ter sabedoria quando nós formos falar com o nosso cônjuge. A maneira de como vamos falar. Porque dependendo da maneira como nós falamos, podemos estar ferindo o nosso cônjuge. Exemplo, muitos casais, por não ter um diálogo, não ter uma boa comunicação entre marido e mulher, foi a pandemia, né? Quando aconteceu o lockdown, quantos casais se separaram? O índice de separação foi muito alto. Por quê? Porque ambos não tinham uma comunicação efetiva, não tinham um bom diálogo em casa e não se suportaram por estar tanto tempo junto, 24 horas o tempo todo junto. E porque não tinha uma boa comunicação. Tenha momentos saudáveis com seu cônjuge e sua família para conversar sobre algo que você identifica que está afetando o seu casamento. Então é importante você ter um momento saudável com sua esposa para identificar a crise que está acontecendo no casamento, para saber como tratar daquela crise, como vencer aquela crise. Amém, amados? Amém. Falando um pouquinho com os irmãos, eu queria deixar uma pergunta para uma reflexão. Quantos aqui estudou a respeito do casamento antes de se casar? Ou faz isso na sua vida de casado? Né? Queria que vocês pensassem sobre isso. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4, fala assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Então pensem bem comigo. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Pensem bem comigo, irmãos, a respeito desse versículo. Aqui fala: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece.
pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Nós, né, como marido e esposa, precisamos aprender a ler sobre o casamento e família. Nós precisamos estudar sobre esse assunto. Precisamos ter sabedoria para construir o nosso casamento na palavra de Deus. Como Fabiano está nos mostrando na palavra do Senhor, quantos versículos preciosos fala a respeito do casamento, nos ensina, né? E precisamos ter conhecimento para consolidar o nosso casamento. Você tem buscado sabedoria e conhecimento sobre o seu casamento, sobre a sua família? Muitas vezes, procuramos entender de vários assuntos, por curiosidade, porque o meu trabalho exige isso de mim, eu preciso fazer cursos. Mas quantas vezes paramos para estudar sobre casamento? O que o Senhor nos ensina a respeito? A entender o meu marido, a entender os meus filhos, né? Então, um exemplo claro. Quando escolhemos uma profissão, né? Eu hoje atuo como fisioterapeuta. Quando eu escolhi essa profissão, eu precisei passar 5 anos da minha vida dentro de uma faculdade, estudando, para me tornar uma fisioterapeuta. Depois de 5 anos, estou agora precisando fazer pós-graduação. Fora inúmeros cursos que eu fiz para poder atuar com segurança, né? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas precisam fazer cursos ou fazer uma faculdade e estudar para ter uma profissão, né? Então, o nosso trabalho, ele exige isso da gente, né? Quantas vezes paramos para estudar sobre o nosso casamento? Várias etapas a serem vividas e estudadas até se tornar um bom profissional. A gente passa por várias etapas. O casamento, quando se inicia debaixo de oração, ou seja, quando eu sou um cristão, que não foi o nosso caso, antes de se casar, quando a gente ora para se casar, tem a direção de Deus para escolher o nosso esposo, né? As coisas já é um pouco difícil. E imagina quando a gente não faz isso, né? Quando a gente já começa um casamento sem oração, e aí, como meu esposo acabou de falar, são culturas diferentes, são pessoas diferentes que trazem bagagem diferente, né? De suas casas. Então fica muito mais difícil, né? Cada um traz suas culturas diferentes, costumes, manias. Imagina quando nem era o casamento que está ali debaixo de oração, né? Graças a Deus que o Senhor perdoa o nosso tempo da ignorância, né? Glória a Deus, quando a gente não tinha Jesus, casou sem ter Jesus, mas o Senhor nos perdoa o tempo que a gente viveu sem esse entendimento. Mas já é muito difícil, né? Essa convivência a dois dentro de uma casa sem ter Jesus. E quando você é crente e seu marido não? Mais difícil ainda, né? Você tem que todos os dias pedir a graça do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela santifica o marido, né? Então a gente tem que pedir a graça do Senhor. Não é fácil. Aí é que a gente tem que estudar muito mais a palavra de Deus para nos fortificar nele. A palavra do Senhor já nos orienta no versículo que acabei de ler, né? Que está lá em Provérbios, que a gente precisa ter sabedoria, ter entendimento e ter conhecimento. A palavra do Senhor, ela é rica de muitas instruções a respeito do casamento, a respeito de uma vida com Cristo. Precisamos orar e estudar sobre o casamento, sobre a família, né? Sobre filhos também. Nós que temos 4 filhos, né? Cada um tem uma personalidade diferente um do outro. Procurar entender melhor para administrar situações dentro da nossa casa. Quando a gente entende sobre o assunto, é mais fácil a gente administrar situações. Mas isso leva tempo e dedicação, né? Eu preciso pagar o preço para isso.
Não adianta o tanto de amor se você não souber lidar com o seu casamento. Não adianta. Quando o casamento acaba, não é falta de amor, meus irmãos. Quando você começa a cavar e observar lá na raiz do problema, você consegue identificar isso. A maioria das vezes não é falta de amor. Não adianta o tanto que amo se eu não souber lidar com o meu casamento. A partir de hoje, coloque em seu coração o desejo de estudar na palavra de Deus e em outros livros a respeito do seu casamento. Assista ministrações como essa. São ministrações preciosas, né? Pois aprendemos com o testemunho dos nossos irmãos. Meu irmão passou por situações que aquilo me acendeu uma chave, eu estou passando, peraí, eu posso fazer diferente e não viver a mesma situação. Conheça profundamente a sua esposa, seu esposo, os seus filhos. Sua família é o seu ministério, né? A nossa família é o nosso ministério, é o nosso patrimônio. Se dedique, busque entendimento, como está lá em Provérbios 24, entendimento e sabedoria. Peça ao Senhor, né? Peça a ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. E só Ele pode mudar o coração das pessoas. Você que é uma esposa ou um esposo que ainda um dos dois não aceitaram Jesus, que você está orando, não desista, não desista. Continue firme nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que muda o coração. Nós não podemos mudar o coração de ninguém, mas com o amor, a sabedoria, o discernimento, tenha certeza que a vitória é certa. Peça ajuda e aconselhamento a homens e mulheres de Deus. Pois foi o que a gente fez, né, Fabiano? Sim. A gente passou uma situação muito difícil no nosso casamento, muito difícil. Quase nos separamos, mas pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, estamos aqui firmes, né? Então, Deus foi muito fiel e bondoso conosco. Mas a gente precisou se dedicar ao nosso casamento e termos muito tempo de aconselhamento, né? Isso foi que nos ajudou muito na nossa reconciliação, né? Deus levantou um casal para nos acompanhar. Esse casal, né, pagou o preço com a gente de estar orando por nós, intercedendo por nós e nos aconselhando na palavra de Deus. E glória a Deus por esse casal, que somos devedor a ele, porque eles foram uma bênção na nossa vida. Todos os domingos, né? A gente terminava o culto no Morumbi, nós íamos para a fila de oração. Todo domingo. Isso por tempo, anos, né? Terminou o culto, vamos para a fila de oração. Então, assim, é necessário esse tempo de acompanhamento. Eu me lembro que chegamos um domingo uma vez e a gente estava pronto, já tinha falado um pro outro que ia separar, que não tinha jeito. Que ia desistir. Que ia desistir e ia dar um basta por ali. Né? E o pastor que nos acompanhava falou assim, vocês acham certo isso, né? Tanto tempo de oração, tanto tempo de acompanhamento, tanto tempo orando, e agora vocês chegam para mim e falam assim, não tem, vamos desistir, não tem mais jeito. Você acha que Deus está nessa decisão? Você acha que Deus não investiu tempo também em vocês para reconciliar o casamento de vocês? E a gente parou ali, refletiu, a gente viu ali a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que Deus tinha um propósito na nossa vida, que se a gente não desistisse, Deus ia cumprir a sua vontade em nós. E glória a Deus, né? Glória a Deus. Mais uma noite de oração, intercessão, e Deus foi bom conosco. Amém. Eu queria falar também sobre a prática do perdão, né? Perdoar e ser perdoado. Em Mateus 6,11 fala, dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Confissão de pecado e orar um pelo outro. Né? Em Tiago 5,16 também fala, né? Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. Né? A confissão de pecados
e orar um pelo outro traz cura. Foi o que Verdade. aconteceu conosco. O perdão, né, entre nós foi algo restaurador, algo transformador e nos curou. Pela graça e misericórdia de Deus, nos curou. Então, assim, devemos perdoar um ao outro, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, né? Como está escrito em Mateus, né, que devemos, né, perdoar, porque se nós perdoar o nosso irmão, nós seremos perdoados. E o perdão, ele não só liberta você, ele também traz cura, traz restauração. Amém. Porque aconteceu conosco, nós vimos que quanto mais nós nos perdoamos, quanto mais nós sentimos que nós nos amamos. Porque o perdão, ele traz essa reflexão. Quanto mais eu perdoo, mais amor tenho para dar para o meu irmão. Então, assim, ficamos, né, sentimos o perdão do Senhor e nós fomos curados. A intercessão, uma coisa muito importante, né? O marido interceder pela esposa e a esposa interceder pelo marido. A intercessão é um dos atos mais poderosos que o casal cristão pode realizar para superar as crises no casamento, superar as distrações. Eu lembro que eu estava no hospital e o hospital estava passando por crise e eu não quis falar nada para minha esposa durante o final de semana. Na segunda-feira, falei para ela que ia, né, para o RH, que me chamaram. E minha esposa, nossa, você não me falou nada, podíamos ter orado com o pastor. Ela falou, não, vamos orar. E nós levantamos, né, nos ajoelhamos ali ao pé, né, da nossa cama e começamos a orar, levantamos o clamor. E ela ficou intercedendo pela minha vida, e por nós. Ficamos ali na presença de Deus orando, né, e ela intercedendo. Então, ela intercedeu em meu favor. E quando eu cheguei lá no hospital para falar com a moça, achando que ia ser mandado embora, a moça do RH me chamou, me levou para uma sala e falou que o hospital estava passando por uma crise e que ia mandar muita gente embora porque estava sem dinheiro para pagar aos funcionários. Mas que para mim, que tinha uma proposta para mim, para falar que eu ia mudar para outro hospital e que eu ia mudar de horário e que eu ia passar, né, a ganhar mais e que ia ser um novo ambiente de trabalho para mim. E eu saí dali glorificando a Deus, né, e assim que eu saí da sala, né, você vê o poder da oração, né, o poder da intercessão. Eu achava que ia ser mandado embora, mas Deus interveio, né, através da nossa oração. O Senhor ouviu a nossa oração, ouviu o nosso clamor e Ele não permitiu que eu fosse mandado embora, e sim me honrou, me colocou em lugar de honra. Né? E Deus nos convida a orar uns pelos outros, porque isso agrada o coração de Deus, né? É um princípio bíblico, né? A gente orar uns pelos outros, porque Deus, Ele opera o milagre através da intercessão. Então, quanto mais eu oro pelo meu irmão, eu intercedo, eu estou crendo que Deus vai operar o milagre e que Deus vai fazer a sua vontade, não a nossa vontade. Amém. Porque a nossa oração não tem poder, mas quem ouve a nossa oração tem todo o poder. Amém. E a Bíblia fala em Mateus 18, 19 e 20, também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Aleluia. Então a gente sentiu a presença do Espírito Santo naquele momento que estávamos orando. E Deus ouviu a nossa oração e em resposta, Ele satisfez a vontade da sua vontade, não a nossa vontade, mas a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E querem falar também, né, falando de oração, sobre o testemunho de oração em família. Bem importante. Nós, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo tem que colocar isso no nosso coração e nós, como família, tem que realizar essa prática em casa. Desde as crianças muito pequenas, né? Desde as pequenas, a gente sempre ensinou a orar em família. Às vezes a gente tinha mania de fazer roda na sala e Fabiano era muito pequeno e Netinho, e às vezes eles nem entendiam, mas a gente dava a mão e vamos orar, né?
Então, essa prática é muito importante. Por tudo que a gente fosse fazer de importante, ou fosse a compra de um imóvel, de um carro, ou uma decisão importante, qualquer situação que a gente vivesse como família, a gente sempre se reuniu para orar em família, né? Então, eu acho isso é uma prática bem importante e Deus, assim, ele sempre foi muito generoso em responder. Como a gente falou no começo, né, que o casamento é uma instituição e Deus que foi quem criou o casamento, foi Deus quem criou a família. Então, quando a família está orando unido ali Em concordância, né? Deus entende que ele é como uma igreja orando. E Deus atende a oração do seu povo, atende o clamor do seu povo. E como a minha esposa falou, nós rapidamente vemos o agir de Deus, né, em resposta à nossa oração. Saúde, várias situações. A gente sempre se reunia na nossa sala, dávamos as mãos e fazia esse momento de oração. E fazemos ainda até hoje, né? Essa semana mesmo a gente praticou isso aqui em casa. A gente tem um filho casado, glória a Deus, temos o nosso netinho. Mas ele chegou na nossa casa e apresentou uma situação. E aí vamos esperar um pouquinho. O Fabiano chegou do trabalho. Ele, mãe, eu já vou, vai nada, espera aí, vamos orar. E a gente praticou mais uma vez, glória a Deus, e o Senhor já deu vitória rapidamente, né? Então, assim, Deus é fiel. Façam isso, reúna seus filhos e ore, busque o Senhor. Porque esse momento de unidade em família é muito importante. Isso agrada muito o coração de Deus, né? Pratiquem isso. A gente também tem muita mania de quando sai no carro, ou quando vai deixar eles na escola, ou se sai junto em família, sempre orar no carro, sabe? Orar juntos. Então essa prática é muito importante. Quando vamos viajar também, nós sempre, antes de sair de casa, nós oramos. E mesmo dentro do carro, né? Aí reunimos a família e oramos junto. Essa semana, como a minha esposa falou, que nós estávamos orando em família, alegrou muito meu coração. E meus filhos já grandes, né? Meu caçula já grande, mas né, exercendo a mesma prática, né? Desde quando ele era bebê, mas continuamos na mesma prática, né? Eu até me emocionei também, eu chorei bastante nessa semana quando a gente fez essa oração em família, porque Deus me trouxe muito à memória esse tempo, desde eles muito pequenos a gente fazendo isso. Então é só Jesus para segurar a gente no meio dessas situações difíceis do mundo que a gente está vivendo. Só o Espírito Santo, né? Então, só as nossas orações, né? Que tem nos sustentado. E nunca fale não tem jeito. Nunca diga isso. Quando você fala que não tem jeito, você está anulando a ação de Deus. Você está anulando o poder de Deus. Sim. Que Jesus disse que para Deus nada é impossível. É verdade, então, Jesus. nunca fale isso, porque a nossa palavra ela tem poder. Então, quando você está falando isso, o inimigo também está escutando também. Então, declare uma palavra de fé, uma palavra declare versículos, né? Declare a própria palavra e ela vai dar vitória a você. Eu tenho mania de pregar versículos, gente, até no espelho do meu quarto, no espelho do banheiro, porque isso me alimenta, né? Às vezes se eu acordo, não sei, tem dia que a gente não tá bem, eu começo a ler o versículo e declarar. Então, vamos usar as armas que o Senhor nos dá, né? A palavra do Senhor. E nós precisamos entender que a nossa casa é um lugar santo. Quando estamos entrando na nossa casa, é como se estivéssemos entrando na igreja. Porque quando a gente entra na igreja, a gente tem aquela reverência, aquele respeito, né? A casa do Senhor. Então, a gente tem aquele temor. Mas a nossa casa é esse lugar santo também. Que a gente possa ter essa mesma reverência quando está entrando na nossa casa, né? Porque a nossa casa, ela é a nossa responsabilidade, né? Você pode dizer também, né, que a sua casa é casa de oração. Né? É a casa que o Espírito Santo habita, né? Eu falo direto na minha casa, o Espírito Santo tem liberdade neste lugar. A sua família é um campo missionário, sabia? Muitas vezes a gente quer sair para fazer missão, para pregar fora, mas e na sua casa? Ele é um campo missionário. Não adianta ganhar milhões de almas e perder a sua família que Jesus te confiou. Porque a tua família foi um presente que o Senhor te confiou, né? Lá em 1 Pedro 3,7 fala: da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa,
sejam compreensivos no convívio. Preste bem atenção nessa palavra, no convívio. Perdão, irmãos. Com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente, praticamente, da dádiva de nova vida concedida por Deus. Trate-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Então, aqui, Pedro, ele está nos ensinando no convívio da nossa família, né? Pedro nos ensina a se dedicar ao nosso lar, viver a vida comum do lar, né? O nosso dia a dia, o ordinário. Se você não viver isso, a sua oração vai ficar interrompida. É como a minha esposa falou, né, que quão importante é que o casal tenha comunhão, né? Tenha união, unidade, né? Porque se a gente não tem essa unidade, essa comunhão, o apóstolo Pedro falou em sua carta, a nossa oração ela é interrompida, ela não passa do teto. Então, para que o Senhor receba a nossa oração, o nosso clamor, nós possamos estar em comunhão. Quando eu estou em comunhão com a minha esposa, eu também estou em comunhão com o corpo de Cristo. Amém, amados? Nós estamos aqui pregando que seja fácil, tá, gente? O dia a dia não é fácil, né? É o que meu marido começou a falar. Nós vencendo as crises no nosso casamento. Então, para a gente vencer essas crises, nós precisamos ter armas. E quais são essas armas, né? É o que a gente está aqui conversando com vocês, né? É a palavra do Senhor, é eu me preparar e estudar a respeito do casamento, né? O que eu já falei, né? É tempo de oração e intercessão. É fácil? Não é fácil. Mas eu escolho pagar o preço pela minha família, né? Eu escolho pagar o preço. Você tem construído memórias com sua família, né? É mais uma pergunta, já fiz algumas que eu queria que vocês pensassem. E mais essa, será que você tem construído memórias com sua família? Tempo de mesa, leitura da palavra de Deus, fazer algo juntos. Às vezes o meu filho tem dificuldade de ler a Bíblia, né? Muitas vezes eu falava assim, ficava no pé do Pedro, tá lendo a Bíblia? Tá lendo a Bíblia? Sempre perguntando. E ele sempre no mesmo livro, e nunca saía do mesmo livro da Bíblia. E eu falava assim, gente, mas ele não termina o livro? Fabiano, eu tô ficando preocupada, né? Uhum. Já comecei a falar, tô ficando preocupada. Ah, já sei, vamos começar a ler a Bíblia juntos. Então, Fabiano começou a ler a Bíblia com ele, Fabiano lê um capítulo, ele lê outro. Sim. Então, assim, a gente tem que procurar estratégias. Deus vai nos dando estratégia, entende? Para que a gente possa estar atento aos nossos filhos e ajudar eles. Porque essa fase da vida deles não é fácil, né? A gente já viveu. Então, a gente tem que estar de olhos abertos. E nós sabemos também que muitos casais enfrentam crise no casamento, né? Por ter problema com os filhos, né? Não saber se relacionar com os filhos. E isso também é uma crise no casamento, porque acaba afetando o casal. E quando você tem esse convívio de leitura da palavra com o seu filho, conversa, tempo com a família, conversa com ele, falando da palavra de Deus para ele, falando de outros assuntos também que é importante para ele, mas que você tem essa comunhão com ele, esse relacionamento com ele, você vai ganhar o coração dele e você não vai ter menos conflito dentro de casa e vai ser algo mais fácil para você se dar com seu filho, com o relacionamento com ele. E isso vai refletir o quê? Na vida do casal. Vai ter uma igreja, uma família curada, é uma igreja curada. É verdade. Sabe assim, irmãos, vai ter conflitos? Vai, né? Vai ter momentos que eles vão dizer assim, ah, não? Vai, né? Mas a gente tem que estar aberto para esse diálogo, né? Eu gosto muito de caminhar com a minha filha, com a Fabi, com a Duda. Gosto muito de ir na academia com ela. Às vezes eu tenho a oportunidade de ir durante o dia, mas eu espero ela chegar à noite para a gente ir juntas. E o meu coração assim vai, sabe assim, borbulhando de alegria. Porque para mim o momento de estar junto é muito precioso, sabe? O momento de estar ali junto, ela até fala, ai mãe, você é folgada que eu ponho os pesos para você. Mas ela fazer isso para mim é importante, eu fazer isso para ela. Sabe assim, essa troca, essa conversa, dar risada, descontrair, isso é importante. Sair para tomar um café juntas,
né? Eu gosto muito de fazer isso. Isso que a minha esposa está falando é fundamental. Eu lembro que o meu filho, né, que é casado hoje, eu andava muito com ele para os Verdade. mercados, para o shopping, andava muito com ele. E eu conversava muito com ele. E hoje, como ele é casado, hoje nós dividimos coisas de casados e ele traz a memória, né? Tudo aquilo que a gente passava junto, né? Os mercados que ia junto, quando ia comprar uma coisa ia junto, e a gente conversava, falava, né? A gente ficava ali vendo o preço, vendo os valores, a gente ficava conversando, né? E hoje isso está refletindo muito na vida dele. Verdade. Tudo que ele está fazendo hoje, você papai, eu sempre lembro quando a gente saía para comprar as coisas e quando a gente conversava no carro sobre as coisas, né? Então hoje ele tem essa responsabilidade como família, ele agora passa a entender, né, daquilo que eu passava, né, como pai, que passo como pai de família. Mas criou um vínculo muito forte entre eu e ele, de ter conhecimento e de conversar, né, de poder estar conversando, né, assuntos importantes como família, né? No sábado, por exemplo, eu gosto muito, porque o domingo a gente vai para a igreja, já chega um pouco tarde. Então, de sábado, eu gosto muito de reunir eles todos em casa, né? O meu filho que é casado, minha nora, para a gente almoçar. Irmãos, eu sinto uma alegria que vocês não imaginam de fazer esse almoço e receber eles todos em casa. Sabe, esse momento de dar risada, de conversar da palavra, de conversar de outros assuntos, é muito importante, sabe? De relembrar as coisas, como meu esposo acabou de falar. Então, isso é muito importante, é muito importante. Tenha momentos assim. Comece a marcar um dia, né, que todo mundo consiga para comer um lanche, para um almoço, sabe? Gaste tempo de qualidade com a sua família. Isso não é gastar, isso é investir tempo, né? Muitas vezes o trabalho, a correria do dia a dia é uma fuga para não fazer as coisas simples da nossa casa. Muitas pessoas, quando tá com problema no relacionamento, em vez de querer ter essa comunhão e ficar na sua casa, ela quer ir pro trabalho, né? É uma fuga ao trabalho. Por isso que quando meu marido falou da pandemia, quando veio a pandemia, as pessoas tinham que conviver, era obrigado, e aí começou as crises e as separações. Porque não tinham essa aliança, esse convívio. Porque o trabalho se torna uma fuga. A gente tem que estar alerta para essas coisas, né? O meu marido tem o prazer de chegar em casa. Eu sinto prazer de voltar para minha casa. Gente, eu amo estar na minha casa, né? Então, assim, a gente tem que começar a identificar essas coisas. E quando você tem esse bom convívio com a esposa, com a família no lar, você não vê a hora de sua esposa chegar. E ela não vê a hora de eu chegar. Para quê? Para se ver, para conversar, né? Perguntar como é que foi o dia. E isso fortalece demais o casal, porque isso dá saudade um do outro. Um sente falta do outro de poder conversar, né? A ausência, né? A solidão vai meio que distanciando esse vínculo. Mas quando os dois têm um bom relacionamento, um bom diálogo, então um anseia a chegada do outro para poder conversar e saber como é que foi seu dia, né? Como eu trabalho na área da saúde, às vezes se enfrento situações no meu trabalho que eu quero compartilhar com a minha esposa, eu não, deixa, isso é muito pesado para mim, então eu acabo respeitando, né? Respeitando ela. É que às vezes ele quer me contar umas coisas pesadas, irmãos, para falar e não consigo. Então, por que fazer, irmãos, as coisas simples do dia a dia dá trabalho. Educar os nossos filhos dá trabalho. Temos que viver a vida com o mundo lá, com prazer e alegria. Que a alegria do Senhor seja sua força. Gastar tempo em conversas, em um café, em um almoço. Uma família curada, como meu esposo falou, é uma igreja curada. No casamento, os dois precisam olhar juntos para a missão que Deus confiou. E você que ainda não tem o seu esposo ou a sua esposa convertida, continua confiando e crendo nas promessas de Deus. Se você quer mudar uma nação, cuide da sua família, porque as pessoas verão Jesus através da sua família. Chame o Espírito Santo, gente, faz toda a diferença. Chame o Espírito Santo todos os dias quando você acordar, para fazer parte do seu dia a dia. Só para finalizar, eu quero deixar um versículo com vocês, que é em Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, né? Precisamos guiar o nosso casamento
pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos. É verdade. Porque é por isso que ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Né? E outra coisa também que muitos casais enfrentam crise, né? As partes do financeiro, né? Verdade. E eu e a minha esposa, a gente, tudo que nós, né, ganhamos, nós temos tudo em comum. Tudo em junto. comum. Então, tudo que nós ganhamos é para os compromissos da nossa casa e da nossa família. Não tenha segredo com seu esposo. Então, a gente não despreza um outro, que se um outro ganha mais, se o outro ganha menos. Não Tudo existe que isso aqui. ganhamos é para o bem da nossa família. E quando você tem que honrar a sua esposa, não menosprezar se você ganha mais ou ganha menos. Ela, lembre-se que ela faz parte de você. Você e elas é uma só carne. Então, quando você está abençoando ela, você está abençoando também. Então, isso é muito importante, ter essa comunhão. Só para finalizar, eu quero encorajar os irmãos a ler a palavra de Deus a respeito do casamento, da família. Quero encorajar os irmãos a ler livros, a estudar mais sobre o casamento. Comece a identificar aonde está o erro, aonde está, sabe, a dificuldade, e comecem a se ajudar e conversar. E o principal, chame o Espírito Santo. Deus abençoe, meus irmãos. E, como eu falei no começo, né, seu casamento é um bem precioso. É verdade. Por isso que o inimigo investe tanto em querer destruir seu casamento. Mas creia que Jesus Cristo está com você. O Espírito Santo habita em você. Amém. E ele vai ajudar você. Dele, Deus.